fazer uma mini introdução à teoria da complexidade quântica. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu imagino que tem bastante calor aqui. Quem é calor? Levanta a mão, por favor. Tá, então, pessoal, especialmente para vocês. Não se assustem. Não se assustem. Se eu falar de alguma coisa que vocês nunca ouviram falar, não sabem o que é, levanta a mão na hora e pergunta o que é. Tá? Sem problema. Eu vou parar minha explicação no momento e vou tentar explicar essa coisa que você não sabe. Ou até mesmo se você não entendeu algo que eu expliquei. Eu vou interromper. Tá, isso não foi pra você. Veterano também pode? Veterano também pode. Deixa eu pensar. Mas então, vamos começar. Bom, olá, meu nome, eu sou a Betinho, né? Eu comecei a graduação, reprovei em Física 1. Agora, 3 anos depois, eu fiz um cursinho online, sou fonte quântica, né? Bom, isso aqui é uma brincadeira, óbvio que não é o meu caso aqui. Porém, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Eu não sou especialista em computação quântica, não é o que eu estudo mesmo, minha área é outra. Eu também não sou especialista em teoria da complexidade, apesar de que eu fiz a matéria aqui, o que vocês vão fazer também. Já dá para ter uma boa base, né? Mas o que eu estudei aqui é o suficiente para ter um pouco de senso crítico nesses dois assuntos, que é o que eu quero passar para vocês. Eu quero passar um pouquinho de senso crítico para vocês quando você vê. Porque olha só, eu fui lá no Google, né, e botei computação quântica, em português mesmo. Aí eu encontrei um monte de reportagens sobre computação quântica. Coisa assim do G1, UOL, esses sites de notícias comuns mesmo, né? Aí você encontra coisa assim, ó, outra característica diferente, tá bem muito de ler, né, mas eu vou ler para vocês. Só isso aqui para ter uma ideia. Quando o algoritmo quântico age sobre variáveis, que é um algoritmo quântico agir sobre variáveis, eu não sei, né, faz sobre todos os valores possíveis simultaneamente. Não é preciso processar valores um depois do outro, como na computação clássica. Tá, isso aqui está errado. Tá? Eu acho que isso seria esse G1. Tem outra aqui também, ó. Eles podem permitir cadeias logísticas e de abastecimento muito eficientes, como aprimorar as operações de uma frota para entregas durante uma temporada de grande demanda. Também está errado. Porque esse problema aqui de logística é um caso do TSP, que é o Traveling Salesman, que é o caixeiro viajante. Esse problema não é eficiente em computação quântica. Eu vou explicar por quê. Tá. Então, é essa motivação. Eu quero que vocês consigam ler essas notícias e perceber, está errado. Está escrito aqui. Basicamente isso. E no processo eu vou desiludir vocês um pouco sobre essas coisas que o pessoal fala de computação quântica. Então, eu vou começar já com superposição. Porque eu vou explicar um pouquinho dos princípios da física quântica, bem, como eu disse, eu não sou especialista no assunto, mas um pouquinho assim consigo explicar. Tá. A superposição quântica, ela diz o seguinte: uma partícula pode assumir proporções entre dois estados. Então, por exemplo, a polarização de um fóton, vertical e horizontal, quando ela está no estado de superposição, esse fóton, ela vai estar em alguma proporção entre esses dois extremos, vertical ou horizontal. Então, a ideia é utilizar a superposição para representar informações, né, através do chamado qubit. Tá? Então, qual é a diferença? Né? A computação quântica vai utilizar o qubit, né, que são essas partículas que estão em estado de superposição, para armazenar os dados, representar os dados através deles. Bom, a representação dos qubits, a notação que se usa, é nessa notação de vetor aqui, ó. Então, vai ter essa barrinha vertical e essa barrinha que fica com um sinal de maior, né? O 0 vai ser esse vetorzinho aqui e o 1 vai ser esse vetorzinho aqui, tá? Isso aqui é conhecido como notação de Dirac-Ket. Eu não tenho certeza dessa pronúncia. Provavelmente estou falando errado, tá? Então, para completamente representar o estado de um qubit, são necessários dois números, A e B. Esses números são números complexos. Para descrever, então, essas duas proporções, né? Então, o estado de um qubit vai ser descrito dessa forma aqui. Vai ser o quanto que ele está no 0 e o quanto que ele está no 1, né? O A e o B. São essas duas proporções. O quanto que tem de cada uma, né? Por que é número complexo? Não tenho ideia. Os físicos descobriram que é através de número complexo que você representa o estado de um estado quântico, né, de um qubit, através de número complexo. Eu vou perguntar para um físico para ele poder explicar por que é através de número complexo.
Imagino que vocês sabem que é número complexo, porque vê o ensino médio. Então tá. Bom, estou falando aqui de proporções, né, probabilidades. A soma do zero, na estatística tradicional, a soma das proporções ou das probabilidades tem que dar 1, né? Porque você vai ter vários valores que estão entre 0 e 1, né? Todos eles somados tem que dar 1, que é como se fosse um 100%. Exceto na Rússia, que vê lá o 100%, na eleição da Rússia pode dar até 120% dos votos, né? É um pouquinho maior lá, não sei porquê, mas enfim. Piadas à parte. Mas então, só que a gente está falando aqui de uma estatística que não é estatística tradicional. Por quê? A estatística tradicional a gente trabalha com um número normal. Aqui a gente está trabalhando com um número complexo. Então a gente não vai usar essa mesma norma. A gente vai usar a 2 norma. Que basicamente você vai levar ao quadrado esses componentes aqui, o A e o B, e tem que dar uma soma deles. Basicamente isso. Tá, então, A e B são 2 números complexos. Cada número complexo é composto por 2 partes. Portanto, a gente tem 4 graus de liberdade, não é? Na verdade, não. Porque quase essa equação aqui, porque a gente tem essa equação aqui basicamente é uma equação de uma esfera, né? O que a gente tem, na verdade, aqui, devido a essa equação aqui, que o espaço de estado, né, de um qubit, na verdade, é a superfície dessa esfera aqui. Sendo o polo norte aqui o zero, né, o valor zero extremo, e o polo sul aqui o valor extremo 1. Então, o qubit ele pode passear, né, pode estar em qualquer um desses estados aqui, que é a superfície dessa esfera. Tá. As operações sobre os qubits são feitas através de produtos de matrizes, né, matrizes unitárias, ou também chamada de transformação unitária. Então, essa transformação é basicamente uma translação no espaço de estado, que é esse espaço aqui que eu acabei de explicar para vocês. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um qubit que está no polo norte, né, no zero, e é levado para o equador, no estado de superposição, né, pela equação 4. Então, tem essa matriz aqui, tá? Ela vai multiplicar o qubit aqui e ele vai para o polo norte. Então, estava aqui e foi para cá. Essa matriz aqui fez isso, essa transação aqui. Transação com matriz é bem comum para quem trabalha com computação gráfica, não é uma novidade, né? A mesma coisa aqui. Se você aplicar mais uma vez, ele volta para o polo norte. Essa mesma matriz aqui. Tá. Agora eu vou explicar um segundo conceito da física quântica, que é o emaranhamento quântico. Eu expliquei a superposição, vamos explicar o emaranhamento. Tá. Então, o emaranhamento acontece quando você tem pelo menos um par de qubits, né, de partículas. Esse estado associado é uma maneira que não é possível escrever o estado de uma delas individualmente. Para você não consegue escrever só o estado de uma, você tem que escrever o estado do conjunto, na verdade. Isso que é o emaranhamento. Então, por exemplo, a gente tem 2 spins que estão emaranhados por sistemas magnéticos. Ambos estão lá no polo norte, no zero. Você aplica, como a gente fez antes, no spin A, uma transformação, né, que ele vai lá para o equador. Né? Vai lá para o... Você estava aqui e vem para cá. Você fez isso, com spin A. Beleza. Aí você vai aplicar, lembrando que os dois estão emaranhados, né? No spin B, uma transformação muito especial. Por que ela é muito especial? Que vai negar o spin B, dá para 1, somente se o spin A estiver no zero. Mas a gente lembra que o spin A ele não está no zero, ele está exatamente no meio termo. Então ele tem 50% de chance de colapsar para o zero e 50% de colapsar para o 1. Então, o spin dele vai estar no estado de superposição entre o 0 e o 1, devido ao emaranhamento com A. Então, o sistema final é essa superposição aqui. 1 sobre raiz quadrada de 2. Aqui, no caso, essa notação aqui quer dizer que é os dois juntos, tá? A primeira parte é o spin A, a segunda parte é o spin B, basicamente isso. Tá? Então, esse aqui é o sistema total final. E esse emaranhamento, eu vou mostrar para vocês num vídeo daqui a pouco, logo em seguida, essa é a chave do chamado paralelismo quântico. Eu quero colocar uma observação aqui muito importante para vocês, que isso não faz sentido na computação tradicional. Porque aqui você não sabe o estado do qubit. Você sabe que um é oposto para o outro. Mas depois você fala assim, ó, eu não sei qual o valor dessas duas variáveis.
mas eu sei que o valor de um é o oposto do outro. Isso não faz sentido na programação tradicional, não é mesmo? Você nunca vai ver uma situação que você não sabe o valor da variável, de duas variáveis, mas você sabe que um é o oposto do outro. Mas assim, não faz sentido. E esse tipo de coisa é que você lida com um algoritmo quântico. Quando você vai fazer um algoritmo quântico, você tem que lidar com situações assim. Vídeo, né? Então eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Espero que ele está aparecendo. It is often said that the power of quantum computers comes from quantum parallelism, which means that instead of processing each input one by one, quantum mechanics allows us to do operations on a superposition of all the possible inputs at the same time. So let me give you an example of a quantum algorithm that uses quantum parallelism to arrive at the solution in a much smaller number of steps compared to a classical computer. It's called the quantum search algorithm, and it's used every time I have a large database and I'm trying to recognize a certain entry within that database. Imagine I have a telephone number and I want to find out who it belongs to using an old telephone book. The names are in order, but the numbers are not. So in the classical world, the only option I have is to start checking all the entries in the book until I recognize my number and find the name associated with it. If there are 1 million names in the book, it would take me on average 500,000 attempts before I find the one I'm looking for. A quantum computer can do much better than this. It will find the name I'm looking for using a number of steps that is only the square root of the number of items in the list. So in this case, 1,000 steps instead of 500,000. Let's see how it works. I will show a really simple example where I used 3 quantum bits to encode 8 numbers, each one associated to a name in the telephone book. I want to find which name goes with the code 101. First of all, I create a quantum superposition of all the possible combinations of values for the 3 qubits. In quantum mechanics, we assign to every part of the superposition an amplitude that tells us how much of that particular code is included in the superposition. The square of the amplitude for each code is the probability that if I measure the qubits, I find them in that particular code. So in this case, all the amplitudes are 1 over square root of 8, so that the probability to measure each one of the 8 codes would be 1/8. Next thing we do is apply a global operation to all the qubits, such that the amplitude of the code I'm looking for changes sign, whereas all the others are left untouched. Then I apply another operation that amplifies the difference between each amplitude and those of the equal superposition state. Now you see that the amplitude of the 101 code is greatly amplified because it's very far from the average, whereas the others are slightly reduced. If I repeat the sequence just one more time, the amplitude is almost completely concentrated on the 101 code, so that if I measure my register of qubits after these 2 steps, I will find the 101 code with about 95% probability. Classically, I would have needed 4 attempts to find that code with better than 50% probability. This simple example should give you a sense of what makes quantum algorithms special. They operate globally on a superposition of quantum codes, and they are designed in such a way that at every step, the initial quantum superposition converges towards the correct answer, which is no longer a superposition, so we can actually measure it. Então dá para ter uma noção aqui, pessoal. Dá para ter uma noção por que existe um ganho de velocidade utilizando a computação quântica através desses estados emaranhados. Eu quero que vocês observem 2 coisas aqui ainda. Primeiro, a resposta do algoritmo quântico ele está associado com uma probabilidade, diferente do algoritmo clássico que vai ser uma resposta certa. Isso é importante, não é mesmo? Funciona de maneira bem diferente. E a segunda coisa que eu quero que vocês notem é que aqui você tem operações globais bem especiais. Porque vocês observaram que a operação global que ele fez ali, por algum motivo, fez com que aquele elemento que ele estava procurando se destacasse entre os outros. Né? Isso é uma operação global bem especial. E eu não sei por que essas operações globais
são possíveis. Eu teria que estudar mais a fundo por que existem essas operações. Bom, basicamente são essas multiplicações de matriz, né? Mas como que elas são realizáveis no mundo físico? Isso que eu não sei. Como que elas acontecem? Porque é bem curioso esse tipo de coisa, né? O mundo físico permite esse tipo de coisa. Né? É bem curioso, o Alckmin não entende. Só para deixar claro para vocês coisas que eu não entendo. Né? Importante. Mas continuando. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então ótimo. Então tudo bem até agora. Agora eu falo para vocês sobre portas quânticas. Bom, eu já mostrei na verdade uma porta quântica para vocês. Então essa aqui. Você tem uma porta quântica. Por quê? Bom, as portas quânticas são o análogo das portas lógicas binárias tradicionais. Tá? A gente tem um computador comum, né, que são os transistores. E eles operam em n bits, ou qubits. Dão algum bit ou qubit de resposta. E elas têm uma propriedade muito importante, essas portas quânticas. Elas não perdem informação. Elas são reversíveis. Então, por exemplo, considere que a porta clássica aqui do lado. Todo mundo aqui fazendo LNA, ou já fez LNA, conhece o Duende, né? Está aqui do lado. Aqui do lado, eu tenho a porta CNOT, que é uma porta lógica quântica. O que a CNOT faz? Ela nega o B se o A for verdadeiro. Então, por exemplo, o A é falso, não vai negar o B. O A é falso, não vai negar o B. O A é verdadeiro, nega o B. O A é verdadeiro, nega o B. Está aqui. Se você duplicar aqui do lado a resposta, esse A aqui é chamado de bit de controle, né? Por isso que é C de control, né? Control not. Ele duplica a resposta do primeiro bit. Né? Se você olhar aqui a afirmação do A e a afirmação da resposta, do A, se não B, você consegue descobrir qual que era a afirmação do B antes. Que é o 1 e 0, você sabe que foi aqui. Também. Agora, não é o caso do Duende. O Duende não é reversível. Porque você tem duas linhas que tem 0, 0. Você não sabe de qual desses dois casos veio. Entendeu? Então, isso é uma característica importante aqui das portas quânticas. Elas são reversíveis. Você consegue descobrir o estado anterior. Então, de onde você está, você consegue descobrir de onde você veio. Tá, as portas lógicas quânticas, de n bits, né? Elas são aproximações unitárias, representadas por uma matriz de 2 elevado a n por 2 elevado a n. Então, por exemplo, a porta lógica quântica, CNOT, a matriz unitária é equação 5, que é essa aqui. Essa aqui, na verdade, é CNOT. E a matriz da equação 4 é a Hadamard, que é essa aqui. Essa aqui é a Hadamard. Confundi. Essa aqui ela faz uma translação no espaço. A outra também faz, né? Porque a outra nega se o primeiro for verdadeiro. Tá. Circuitos quânticos. Porque a gente está querendo construir um modelo de computação, no final das contas, né? Bom, circuitos clássicos. Você rola a tentação de falar que circuitos clássicos, né, ou circuitos que trabalham são um modelo de computação. Mas isso, na verdade, é errado. Certo é você falar circuitos clássicos, uma sequência de circuitos clássicos, uma sequência uniforme de circuitos, vou complicar, tá? Uma sequência uniforme, uma sequência de circuitos clássicos uniforme, formam um conjunto de todas as funções computáveis, ou seja, formam um modelo de computação. E o mesmo se aplica para circuitos quânticos. Também são um modelo de computação com essas restrições que eu acabei de falar. Agora, o que é um circuito uniforme? Aí eu vou ter que explicar depois separado, porque aqui não vem muito ao caso. Tá? Mas, enfim, a ideia é que você com circuitos clássicos ou quânticos, você monta computadores. É isso que eu quero dizer, basicamente isso. Tá? E, bom, obviamente, um circuito quântico é uma sequência de portas lógicas quânticas que operam sobre entradas de n qubits. Foi provado que circuitos quânticos, com as devidas restrições, representam um modelo Turing completo. O que quer dizer o modelo ser Turing completo? Quer dizer que você consegue implementar uma máquina de Turing nesse circuito. Agora acho que é um bom momento para perguntar, alguém aqui
nunca ouviu falar de máquina de Turing? Pode levantar a mão, sem medo, porque eu vou fazer uma explicação bem enjambrada aqui do que é uma máquina de Turing. Bem enjambrada porque eu tenho pouco tempo. Né? Colossus lá do filme? Colossus é a máquina? Não é. Colossus não é uma máquina de Turing. Na verdade, a máquina de Turing, ela não existe no mundo real. O que a gente tem são... Simulações. Só que a máquina de Turing é até infinita. E não existe computador com memória infinita, não é Mas é mesmo? infinito até o quanto se quer, até o quanto se necessita. Mas o computador não é infinito até quando se necessita também. Mas acaba. Né? Pode perguntar. Pode explicar o que é uma máquina de Turing? Tá. O que é uma máquina de Turing? Mas agora depois de mim A máquina de Turing, assim, ela tem um cabeçote, e ela tem uma fita que, em tese, ela pode ir infinitamente para qualquer um dos dados. Tá? Esse cabeçote, ele vai ler a célula que ela está, no momento, e vai tomar uma decisão, duas decisões, a partir da célula que ela está. Ela vai escrever alguma coisa no lugar dessa célula, pode escrever a mesma coisa que está, então tipo, não vai alterar, né? E outra decisão que ela vai tomar é ir para a esquerda ou para a direita. Tá? E essas decisões são definidas por uma coisa chamada função-programa. Eu não sei como explicar que é uma função-programa de uma maneira mais simples. Mas é basicamente um conjunto de regras que vão decidir se ela vai para a esquerda, o que ela vai escrever, se ela vai para a esquerda ou para a direita. Basicamente isso. Expliquei bem, suficiente para uma aventura? Tá ok, uma explicação enjambrada. Mas na verdade o estado está ali, faz parte da função-programa. Sim, dependendo do estado mental que tu tá, do estado mental. É como se tu tivesse, assim, uma fita, né? E tu, dependendo do teu estado mental e do que tu leu, tu vai escrever alguma coisa, ir pra esquerda, pra direita e assumir um outro estado. Isso. Daí tu assumindo outro estado, tu vai ler e tu vai repetir esse ciclo, né? Tu vai estar em um outro estado, lendo alguma outra coisa, e vai escrever alguma coisa e ir pra esquerda ou direita, assumir outro estado e vai repetindo isso até chegar a uma condição de parada, eventualmente. Faltou mencionar o estado final, que é muito importante. Que é o estado de parada. Se chegar, né? Então, quando você... as linguagens de programação, elas geralmente são Turing completas. Quer dizer que você pode implementar uma máquina de Turing na linguagem de programação. Basicamente, isso quando você fala que uma linguagem de programação é Turing completa, porque ela pode implementar uma máquina de Turing. Mas voltando aqui para o que eu estava falando antes, né? Então, os circuitos quânticos, com as devidas restrições, são um modelo de Turing completo. Beleza, continuando. Tá. Vale mencionar que isso é um resultado bem impressionante, porque não é trivial você simular as primitivas simples que a gente tem, né? Looping, branching, oposição, no contexto de máquinas de Turing quântico. Mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Foi provado. Essas restrições bem esquisitas, né? Tipo, você vai observar o estado, você vai observar um valor, você vai colapsar o estado daquele valor, né? Enfim, continuando. Uma definição aqui para vocês. O conjunto universal de corpos quânticos é um conjunto de corpos quânticos capaz de construir circuitos que representam tudo que um computador quântico pode fazer. Eu falei para vocês, existem várias portas lógicas quânticas. Eu só apresentei duas para vocês agora, mas existem muitas outras. Esse conjunto vai pegar algumas dessas todas que existem, né? E vai ser chamado de conjunto universal se tiver essa propriedade aqui, poder fazer tudo que o quântico pode fazer. Foi demonstrado que a porta do fora, que eu não mostrei para vocês aqui, a porta da Marte, que eu mostrei para vocês, só essas duas você já tem seu PQ, né, que é um conjunto universal de portas quânticas. Então, com essas duas somente, você já consegue fazer tudo o que o computador quântico consegue fazer. Também foi demonstrado que qualquer seu PQ pode ser simulado por qualquer seu PQ em tempo polinômial. Então, isso quer dizer o quê? Não importa qual seu PQ você escolha, vai ser tudo equivalente, módulo tempo, tudo equivalente e tudo vai ser convertível para um outro modelo em tempo polinômial. Então, isso não vai estar acrescentando um tempo de processamento muito grande para você converter um para o outro. Seria porque é reversível lá? Não é porque reversível, porque por que
Por que isso aqui é verdade, eu não sei. Se eu sei que é verdade, né? Porque eu não li o artigo. Teria que ler o artigo e estudar por que é verdade. Né? Mas essa é uma informação, é um resultado importante. O que o pessoal da teoria da computação quântica estuda? Estuda essas coisas aqui assim, ó. Se você tem um conjunto universal de porta quântica, qualquer outro conjunto universal de porta quântica é equivalente em tempo polinomial. Então você consegue converter um computador quântico que usa um conjunto de portas quânticas em outro computador quântico, e esse processo de converter vai demorar um tempo polinomial. Agora sim eu vou começar a falar. Finalmente vou começar a falar de classes de problema. Tudo que eu falei agora foi física quântica e um pouquinho de computação quântica. Agora sim eu vou entrar em classes de problemas. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho das classes de problemas da computacional. Isso aqui vocês vão, se já não fizeram, estudar na matéria de análise e complexidade de algoritmos. É uma matéria que basicamente ensina teoria da complexidade. O que a teoria da complexidade é? É a área da ciência da computação que estuda a dificuldade dos problemas computacionais e classifica em certas classes de problemas. Então, nós vamos começar aqui na classe NP. O NP vem do quê? Vem de Non-Deterministic Polynomial Time. Eu sei que é uma tentação, mas não façam isso. Pensar que NP é de não polinomial. O N é não determinista, não de não polinomial. Tá? Entendeu? Não cometa esse erro de pensar que o N é de não polinomial. Eu sei que é uma tentação, mas não façam isso. Principalmente na prova. Tá? Principalmente na prova. Tá. Mas que classe que é essa? Bom, é basicamente a classe de problemas de decisão. O que é um problema de decisão? É um problema que a resposta é sim ou não. Basicamente isso. Entendeu? Sim ou não? Problema de decisão. E tem que ter resposta. Tem que ter resposta. Importante, tem que ter resposta. Porque isso não acontece geralmente com os alunos. Exatamente. Tá. Então tá. E, bom, outra maneira de definir essa classe é pensar que são os problemas que são eficientes no modelo computacional máquina de Turing não determinista. Isso que é não determinístico. Tá? O que é uma máquina de Turing não determinista? Agora eu complico mais ainda explicar. Eu expliquei para vocês o que é uma máquina de Turing. Agora, uma máquina de Turing não determinista é uma que, digamos assim, existe uma múltiplas possibilidades. Você está num estado, tipo, estou aqui no cabeçote, ele está numa posição aqui da fita e ele está lendo o símbolo A. Pelo seu conjunto de regras, você tem duas possibilidades, não uma só. Na determinista, você teria só uma possibilidade do que fazer. Na não determinista, você tem mais de uma possibilidade. Tá bom? Okay? Não necessariamente duas, pode ter 3, 4, duas, 5. 3, 4. Na verdade, toda máquina de Turing determinista também é não determinista. Né? Sim. Mas as possibilidades de fazer modifica tanto o estado que tu vai assumir, quanto modifica o que tu vai escrever na coisa, ou o movimento que tu vai fazer. Todas as possíveis possibilidades disso configuram diferentes possibilidades. E o teu programa, o teu algoritmo, consegue lidar com essas diferentes possibilidades. Muita gente acha que é o paralelismo. Não é. Mas a gente consegue entender um pouquinho por aí. Bom, de maneira geral, né, você pode ver que a máquina de Turing não determinista ela vai geralmente precisar de menos passos para fazer uma mesma tarefa do que uma determinista. De maneira geral. Tá? Pode ser que em algum caso ou outro isso não seja verdade, mas frequentemente isso acontece. Não. Tu é determinista, né? Tá bom. Não vou complicar esse assunto aqui, né? Tá. E a classe B, tá? São problemas de decisão, são computáveis em tempo polinomial. Ou seja, aqui eu estou dizendo que a NP ela só é rápida de verificar. E a P, ela também é rápida de verificar, mas ela também é rápida de computar. O que é verificar? Eu não expliquei isso para vocês, né? Verificar é basicamente verificar se a resposta está certa. É isso.
É dar a resposta e ver se ela está certa. Isso aí. Você tem que ter a resposta também. Isso. Então, e elas são eficientes, são os problemas que são eficientes na máquina de Turing determinista. Eu já expliquei para vocês o que é. Então a gente tem o NP aqui, que é o maiorzão aqui, esse conjuntão aqui, e dentro aqui tem os problemas P. Tem um outro conjunto muito especial aqui chamado os NP complexos. O que tem de especial nesse conjunto? Ele tem uma propriedade peculiar que, se você encontrar um algoritmo eficiente, ou seja, eficiente de roda em tempo polinomial, para algum NP completo, toda a classe vira P. Então, quais são esses exemplos aqui de NP complexos? Tem o caixeiro viajante, que eu já mencionei antes. Tem o SAT, o pessoal, por exemplo, de NP completo. Não é memória. Se eu lembrar de um exemplo, existem vários problemas, existem muitos problemas em NP complexos. Três SAT. Ciclo hamiltoniano, tipo um caixeiro viajante. Um caixeiro viajante. Problema na mochila. Agenda de horários? Tem escalonamento de horários, é um plano NP completo. Tudo aqui, na verdade, esse problema geralmente problema de logística tem uma chance de ser NP completo. Por isso que eles têm muito interesse comercial nesses NP completos. Por isso que seria muito bacana de conseguir resolver eles de maneira eficiente. Aí quando você vê essas notícias que o computador quântico vai resolver isso de maneira eficiente, você consegue sentir o cheiro de propaganda enganosa da coisa, né? Não é bem isso que vai acontecer. Eu vou explicar para vocês. Tá. Essas classes aqui, elas são tudo classe de decisão. Ou seja, sim ou não. O computador quântico, ele trabalha de maneira probabilística. Não vai dar uma resposta sim 100% de certeza. Vai dar sim com 80% de certeza, por exemplo. Então existe uma classe chamada BPT, que é Bounded Error Probabilistic Terminal Time, que é basicamente são os problemas que são resolvidos em tempo polinomial com a máquina de Turing probabilística. O que é uma máquina de Turing probabilística? É uma máquina de Turing que ela tem acesso ao mecanismo de aleatoriedade. É uma máquina de Turing que tem um dado para ela jogar. Para ela tomar uma decisão, ela tem um mecanismo de probabilidade. E para estar nessa classe, somente é aceitável 1/3 de chance de fornecer a resposta errada. Sim ou não? Então ela não pode errar, mas ela não tem muita chance de erro. E esse 1/3 aqui é importante porque como é um erro baixo aceitável, isso permite que você rode várias vezes o algoritmo e aumente a sua probabilidade de acerto. Então a BPP ela funciona como uma análise probabilística da classe P. São os problemas que a gente consegue resolver de maneira eficiente probabilisticamente. Então um exemplo aqui interessante é a verificação de primaridade, que é basicamente decidir se o número é primo ou não. Esse problema, por muito tempo, ele estava na classe BPP, porque a gente só conhecia algoritmos probabilísticos para decidir se o número é primo ou não. Quem aqui já fez complexidade de algoritmo, provavelmente já implementou um algoritmo chamado Miller-Rabin. Ele é basicamente um algoritmo probabilístico para decidir se o número é primo. Ele diz se o número é primo com uma probabilidade de acerto. Pode ser que ele erre na decisão dele. Mas enfim, por que eu botei aqui que ele era BPP e foi para B? Porque encontraram um algoritmo polinomial para esse problema. Então agora ele está na classe P. Isso é interessante mostrar para vocês porque eles falam assim, esse problema está nessa classe. Por enquanto, essas coisas não são fixas para sempre. Elas podem mudar. É um campo do conhecimento que está sujeito a mudanças. Essas classificações que a gente faz ali, elas podem mudar. Não é impossível mudar. Mas tem chance dele voltar para NP? Não. Ela está em NP ainda, porque tudo pelo NP, tudo P está em NP. Ela não deixa de ser P. Tudo P está em NP. Tá. Tá. NP completo. O que acontecia... Não tem como ela sair do P. É que assim, dentro... na verdade, o BPP está fora desse gráfico. Ele estava vindo para dentro. Tá. E tem a classe, que é a classe dos problemas quânticos, digamos assim. Que são os problemas que podem ser resolvidos de maneira eficiente com computadores quânticos. Que é Bounded Error Quantum Turing Time.
Então, é muito parecido com a classe BTT, tá? Só que ao invés de ser um computador clássico probabilístico, vai ser um computador quântico, que também é probabilístico. Né? E assim, a classe BTT, assim como a BTT, também tem uma tolerância de erro baixa. Né? Não pode ter muito erro ali. E ela vai ser definida através dos circuitos quânticos. Bom, tem um exemplo aqui interessante, que é o algoritmo de Shor. O que o algoritmo de Shor faz? Está escrito aqui faturação de números primos, não é faturação de números primos, é faturação em números primos. Tá? Na verdade, vai faturar inteiros em números primos. A faturação de inteiro é um problema muito peculiar. Porque a faturação de inteiro é um problema que, na sua versão de decisão, está em NP, porque se o problema... Eu falei para você, tem que ser problema de decisão, né? Se dimensionar é um detalhe importante. O problema, para estar em NP, tem que ser decisão. Eu falei para vocês, caixeiro viajante. Caixeiro viajante é um problema de otimização, e não decisão. Porém, você tem uma versão de decisão desse mesmo problema. É perguntar, existe um caminho com custo menor que K, sei lá, dado uma instância do problema, aí o caminho mais, vamos supor, o caminho mais curto é 200. Aí você pergunta, tem um caminho mais curto que 200, com custo menor que 201? Aí você verifica sim ou não. Se for sim, você... Porque verificar isso é tão trabalhoso quanto computar fazer a própria otimização. Né? Tá. Então, a versão de decisão da faturação de inteiros em números primos é um problema que não está em P, não está em NP completo, mas está em NP. Ele está tipo, fora aqui desse oceano de NP. Na verdade, esse oceano aqui que é só NP, somente NPs mesmo, não são P nem NP completo, são pouquíssimos problemas. Eu lembro que eu dei um Google uma vez e encontrei só 6. Só existem 6 problemas, incluindo essa faturação de inteiro, que está aqui nessa região que não está em P e também não está em P completo. São bem poucos problemas que estão nesse caso especial. Mas então, voltando à questão do algoritmo Shor, o algoritmo Shor é um algoritmo quântico. E é um algoritmo quântico eficiente para a faturação de números inteiros. Então, para a faturação de números inteiros em números primos, de n bits, requer um circuito de 2 vezes n por bits. Ele resolve esse problema da faturação inteira em tempo polinomial. É um algoritmo eficiente. Pode perguntar, o que é tempo polinomial? Boa pergunta. É um tempo cujo... vamos explicar bem isso agora. Vamos lá. Eu vou pensar como explicar isso para ele. Um algoritmo, quando você dá uma entrada pequenininha, ele demora um tempo. Se dá uma entrada um pouquinho maior, ele demora mais um pouquinho de tempo. Mais um pouquinho maior, mais um pouquinho de tempo. A proporção que esse tempo vai crescendo pode ser descrita como um polinômio. Através de um polinômio, uma função que é um polinômio, então você diz que esse algoritmo ele roda em tempo polinomial. Existem problemas, por exemplo, o caixeiro viajante. Tá? O caixeiro viajante, se você começa com uma instância pequenininha, vai demorar um pouquinho de tempo. Se você aumenta um pouquinho a instância do caixeiro viajante, vai demorar mais tempo. Mais um pouquinho, mais bastante tempo. Então, na verdade, você tem uma função que não é um polinômio, que está descrevendo o aumento da dificuldade, o tempo de execução. Né? Na verdade, é uma exponencial, nesse caso. Então, nesse caso aí, você tem uma função, um problema, que é o caixeiro viajante, cujo tempo de execução não é descrito através de um polinômio. Por isso que ele não é um problema que roda em tempo polinomial. Porém, ele é polinomial se você estiver rodando na máquina de Turing determinista. Tá? Espero que eu não me compliquei. Dá para entender? Alguém mais estava com essa dúvida? Pessoal, perguntem coisas assim, importante. Porque eu estou acostumado, um pouquinho mais acostumado com esse assunto, eu não me toco que às vezes vocês não entendem certas coisas. Então é importante que vocês perguntem. Tem uma linguagem para máquina de Turing não determinista? Para singular? Sei lá. Ou é só computação quântica? É que assim, isso aqui, o computador normal, assim, ele vai seguir o tempo de execução de uma máquina de Turing determinista, basicamente.
Então, uma não determinista, a gente não tem feito. Vai rodar na mesma velocidade? Vai ter o mesmo desempenho computacional que uma não determinista? Não tem computador físico que faça isso. Mas ela existe? Existe em que sentido? Foi fabricado um computador que é uma máquina de Turing não determinista, Não. uma linguagem? Não. Ah, tá, ok. Então ela só Você consegue tem um computador que processa infinitas coisas ao mesmo tempo. Não é bem isso também. Não é bem isso. A finita até dado um tempo. Não tem. Os computadores que a gente tem são totalmente deterministas. É. A Então, gente tenta, tem alguns algoritmos, algumas coisas que a gente faz uma pseudo-aleatoriedade para algumas coisas. A gente tem algoritmos paralelos, coisas, né? E daí roda em diversos núcleos, mas ainda assim são deterministas. Então, por Tá? isso eu posso Não determinismo real não tem. Ok. Então a gente diz que, por isso que a classe do problema é exponencial, porque a gente não tem uma máquina de Turing. Não, é exponencial porque a gente tem uma prova que simular um computador não, simular uma máquina de Turing não determinista em uma determinista leva tempo exponencial. A gente tem uma prova em que a gente, para simular uma não determinista em uma determinista, o que vai fazer é, se a não determinista roda em f de n, a determinista que simula essa não determinista vai ser em 2 na f de n. Mais alguma pergunta nesse sentido? Tá, essa aqui é a classe BPP. Agora sim, vamos falar a relação entre as classes. Bom, a análoga aqui, né, que é a BPP, análoga probabilística, né, BPP, ela está contida na classe BPP, porque, bom, basicamente o que você vai precisar ali é uma fonte de aleatoriedade. E basta utilizar uma porta Hadamard ali que se joga pro Equador e vai ser um efeito probabilístico. A classe PP, que é similar à BPP, mas ela tem um requisito de probabilidade no caso do requisito de probabilidade, ele não vai permitir, né, não vai permitir que você rode várias vezes o algoritmo, né? Porque a BPP você pode rodar várias vezes o algoritmo para melhorar a probabilidade da resposta. A classe PP não permite isso. Tem essa classe aqui, PP. Tem a classe P-Space, que são os problemas resolvidos com espaço polinomial, mas com tempo limitado. Então a gente tem essa relação de classe aqui. A P está contida na BPP. A BPP está contida na BTP. BQP. Ai, caramba. É ruim essa situação difícil. Está contida na classe PP e está contida na P-Space. Essa é a relação das classes. Bom, vale mencionar que aquela questão ali do NP completo, se a classe P é igual a NP, é um problema aberto, se for um problema aberto, se as duas classes aqui e NP são as mesmas. Tá? Na verdade, tudo indica que não são, né? Mas ninguém provou que não são ainda, por isso que é um problema aberto. Tá. A questão é, vocês devem estar se perguntando, computadores quânticos são mais eficientes que computadores probabilísticos clássicos? Ou seja, se BPP é diferente de BQP? Bom, esse também é um problema aberto. Na verdade, isso aqui é como se fosse o P versus NP, só que na equivalente quântico do problema. Entendeu? Também é um problema aberto. A gente não sabe. Essa aqui é uma pergunta que não tem resposta ainda. A evidência mais popular que tem é o algoritmo de Shor, que é da faturação de inteiros. Pode perguntar. Computador probabilístico clássico. É o máquina de Turing probabilístico. Tá? Então a gente tem um algoritmo de Shor, que ele é eficiente, que é um algoritmo quântico eficiente, mas a gente não tem ainda, é importante isso ainda, a gente não se sabe se existe,
um algoritmo para fatoração de inteiros no computador clássico probabilístico, né, na máquina de Turing probabilística clássica. É engraçado. Oi, Vai. é essa coisa. O fato de que até hoje ninguém descobriu um eficiente algoritmo probabilístico e tal. Porque eu lembro quando surgiu o primes are em P, né? Primos estão em P. Até aquele momento, ver se um número era primo, não era polinomial. Não estava em P. Estava em PPT, né? Estava em PPP, exato. E daí, daí a gente dizer, isso aqui é uma evidência? Mas não é uma evidência tão forte, porque dizer que eu ainda não encontrei não quer dizer que não existe. Exatamente. Por isso que esses problemas em aberto são tudo baseados são abertos porque ninguém encontrou ainda. E ninguém provou o oposto ainda, que não existe. Né? Por isso que eles são problemas em aberto. Bom, continuando. Agora vou ficar um pouco mais esotérico aqui agora, na verdade. Eu vou falar de máquina de Turing e oráculo. Na verdade, eu já estava pensando, né? Porque quando eu for falar de máquina de Turing, eu falo, cara, me ajuda a explicar o que é uma máquina de Turing e oráculo. Eu vou tentar, tá? Eu já falei um monte de tipo de máquina de Turing até agora. Eu vou piorar mais a coisa aí. A máquina de Turing e oráculo, assim como a máquina de Turing, foi o próprio Alan Turing que pensou nessa máquina oráculo. Mas ele pensou por outro motivo, ele não pensou no contexto de teoria da complexidade, que é o que eu vou explicar para vocês. Ele pensou no contexto de computabilidade, que é outra coisa. Bom, imagina que você tem ali uma máquina de Turing e ela tem acesso a um outro computador que ele é como se fosse uma caixa preta. Você não tem acesso aos mecanismos internos dele. Mas o que você sabe é que ele te dá a resposta na hora, e a resposta é um sim ou não, né? Uma decisão, e é na hora. É isso que é uma máquina oráculo. Tá ok essa explicação? Geralmente o oráculo é para um problema específico, né? Aqui eu vou generalizar, na verdade. Oráculo é oráculo no sentido grego da coisa. Assim, ó, sabe o oráculo do Matrix? É aquilo, te dá a resposta. Você não sabe como aquela lá funciona. Tem a mínima ideia, não te interessa, também não vai acreditar. Até porque é só sim e não. E é na hora. É na hora a resposta. Não tem custo computacional, isso que eu quero dizer para você. Não vai atrasar o programa. E, obviamente, isso não existe, tá? Isso não existe, né? No mundo físico. Mas os teóricos da computação, eles gostam de inventar essas máquinas que não existem. Né? Eles gostam de inventar essas máquinas que não existem porque... Nunca tá bom. Porque dá pra... Porque, assim, na verdade, tudo que a gente faz é tudo no nível de experimento mental, digamos. Né? Vamos pegar uma coisa antes. A máquina de Turing foi inventada em 1935, 32, não sei. Na década de 1930 não existia computador. Computador? Não existia computador? Não. Não, computador. Não, computadora. Isso aqui. Sim. Ok. Tá. Não tinha computador digital, não tinha nem computadora válvula, né? Era um experimento mental. É tudo experimento mental. A teoria da computação é tudo em nível de experimento mental, basicamente. Claro que a gente faz no papel, a gente faz no vídeo. Então, vamos lá. Tá. Eu vou explicar algumas classes de problema que são definidas com máquinas de Turing com acesso a oráculos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A classe NP elevado a NP. O que significa isso? Se eu estou falando da classe NP, eu estou falando da classe de problemas que são resolvidos em tempo polinomial com uma máquina de Turing não determinista. Só que, quando eu coloquei esse NP em cima, eu coloquei um oráculo que resolve instantaneamente qualquer problema em NP. Ok? Tá? Fez sentido para vocês isso que eu falei? Ao invés de generalizar, eu vou um pouco mais específico. Imagina que essa máquina oráculo, ela resolve
instantaneamente qualquer instância do problema SAT ou do caixeiro viajante. Se você tem essa máquina de Turing não determinista que tem acesso a esse oráculo, você está pensando, puxa, então eu tenho uma parada aí que é muito mais poderosa. Não é mesmo? Faz sentido. Bom, então a gente tem essa classe de problemas. Pode contar. Isso daí seria aplicável para NP difícil. NP difícil são os problemas NP completos. É como se fosse a classe de NP completo, só que você não precisa ser problema de decisão. Tem uma intersecção com o NP completo, NP difícil. Eles são reduzíveis, eles têm a redução dele para um NP completo, mas eles mesmos não são decisão. É como se fosse uma generalização, uma extensão da classe NP completo. Tá, vou vocês lá esse vídeo. Tá, tem essa classe aqui, NP. A gente sabe que a classe DPP está contida na NP, que é NP com oráculo NP. A classe PH, que é uma classe muito especial, que é chamada de polinomial IAR, ela contém todas as classes com tempo polinomial estendidas com máquinas de Turing oráculos. Ou seja, a gente está falando de todos os problemas que rodam em tempo polinomial, em máquinas de Turing que executam em tempo polinomial, que têm acesso a oráculos. Estou falando de qualquer oráculo. Pode ser um oráculo que resolve problemas em B, resolve problemas em NP, NP completo, ou em PQP, DQP. Né? A classe PH aqui é uma classe muito grande, ela tem muito problema. Mas por que a gente tem esses oráculos, afinal de contas? Por que eu estou complicando ainda mais essa coisa? É que esses oráculos, o pessoal da teoria da complexidade, eles servem como uma espécie de medida de dificuldade do problema. Quanto mais um algoritmo precisa fazer consultas a esse oráculo para avançar na resolução do problema, mais difícil é esse problema. Ou seja, é uma outra régua. O oráculo ali está ali como se fosse uma régua. Quanto mais ele está consultando o oráculo, mais difícil esse problema é. Agora a pergunta que vem. A classe, né, dos problemas quânticos, a BQP, está contida em PH? Bom, isso aqui essencialmente está questionando se há problemas que somente são tratáveis com o problema quântico, mesmo que P seja igual a NP. Isso aqui é uma afirmação bastante forte. Mesmo se P for igual a NP, será que tem problemas que somente computadores quânticos conseguem resolver de maneira eficiente? Essa é uma pergunta bem forte. Ou seja, computadores quânticos são um caso à parte na teoria da complexidade? Bom, vamos falar de um problema aqui para vocês chamado correlação. Ele foi introduzido em 2009, tá? E ele foi demonstrado estar na classe de problemas quânticos, que é DET. Tá? Tem essa correlação. Em 2018, resultado muito recente, ano passado, demonstraram que esse problema não está em pH. Ou seja, a gente tem um problema que é resolvido de maneira eficiente por um computador quântico, mas que não está na classe PH. São os problemas que são resolvidos com tempo polinomial por máquinas de Turing, seja qual for a máquina de Turing. Aliás, máquinas de Turing que não sejam quânticas, né? São máquinas de Turing tradicionais. Com acesso a oráculos. Esse problema aqui, o computador quântico, ele precisa de apenas uma consulta ao oráculo para resolver esse problema. Enquanto o computador clássico, ele vai resolver de maneira não é capaz de resolver de maneira eficiente, mesmo com um número limitado de consultas ao oráculo. Ou seja, essa figura aqui representa o que está acontecendo. A gente tem aqui os problemas em P, o superconjunto que é o NP, e o outro superconjunto que é o PH. A gente tem aqui um problema que é essa classe aqui da BQP, que ela pega uma parte do PH, né? Mas tem um cara fora, que é a relação. Ele não está em PH, mas está em BQP. E vale notar que nem mesmo o NP ele é um subconjunto do BQP. Ele dá uma intersecção aqui. Ou seja, tem problema em NP
que é somente NP, que não é resolvido de maneira eficiente por computador quântico. Isso daí quebra a chamada Complexity Theory Tese. A tese da complexidade teórica, a tese de certitude da complexidade teórica. Bom, essa tese ela diz o seguinte, que uma máquina de Turing probabilística pode simular em tempo polinomial qualquer outro modelo de computação. A gente acabou de mostrar, né, eu explicar para vocês que isso é verdade, porque existe um problema dessa relação que somente é eficiente por computador quântico. Não interessa, o computador, a máquina de Turing probabilística não resolve de maneira eficiente. Ou seja, algoritmos quânticos são eficientes em tarefas que algoritmos probabilísticos não são. Só que vale mencionar uma coisa. Esse problema da relação, ele é um problema que não é prático. Por quê? Porque, aliás, essa separação não é uma separação prática, porque não é uma separação prática, porque é uma separação por meio de máquina de Turing oráculo. Máquina de Turing oráculo não existe no mundo prático. Então essa separação, ela pode ser só teórica, talvez. Na prática, a coisa pode acontecer de maneira diferente. Então agora a questão é, esses problemas, a hipercompletude relacionada à computação quântica. Bom, como eu falei para vocês, o status, tem muitos sites por aí falando que vai ter problema hipercompleto sendo resolvido de maneira eficiente por computador quântico. Isso não é verdade. Acabei de explicar para vocês aqui. O status de se NP está contido em NP é desconhecido. Porque tem os NP completos e nenhum deles é resolvido de maneira eficiente no computador quântico. Essa vida é uma separação por oráculo. Bom, suponha que você tem um problema no espaço de busca 2 elevado a n, de possíveis soluções. Um oráculo que decide se uma possível solução é procurada. O que a gente vai fazer aqui basicamente é aquele algoritmo de busca que eu mostrei naquele vídeo, que é o algoritmo de grupo. Né? No pior dos casos, vai ser necessário 2 n consultas ao oráculo para encontrar o elemento que você quer, na computação tradicional. Mas usando o algoritmo de grupo, aquele algoritmo de busca que eu mostrei no vídeo, você consegue fazer isso 2 elevado a n dividido por 2. Por que o n é dividido por 2? Eu vou explicar agora. Que é por causa do speedup quântico. O speedup quântico ele se aplica em problemas de busca genéricos e não estruturados. Ele diz que o speedup é quadrático, basicamente. Ou seja, você vai dividir por raiz quadrada de 2 a n. A dificuldade do problema. Então, quando você pensa em um caixeiro viajante, você pensa em resolver ele no computador quântico, você vai ter um speedup. Mas esse speedup não vai ser um speedup exponencial. O problema ele vai continuar sendo exponencial, só que ele vai ser exponencial. Se ele era 2 elevado a n, a dificuldade dele vai ficar 2 elevado a n e esse n está dividido por 2. Vai ser basicamente isso. Melhorou? Melhorou. Mas ainda é exponencial. Então, resumindo, não sabemos como resolver de maneira eficiente problemas hipercomplexos no computador quântico. Isso é desconhecido. E não tem essa todas as possibilidades ao mesmo tempo que a gente vê nessas notícias para eles. Daí as pessoas não têm elas não estudaram a base do assunto para... Bom, dá para entender, né? Geralmente quem faz isso são os jornalistas que não têm nenhum estudo nesse assunto, que é um estudo difícil. Dá para entender por que eles não têm, né? Você não espera que todas as pessoas, todos os jornalistas vão fazer uma... Não sei se dá para dizer que eu fiz uma pesquisa profunda sobre o assunto. O que eu fiz basicamente foi ler umas 20 páginas de um livro, ler algumas coisas do Wikipedia e fazer essa apresentação. Fiz o que eu fiz. Foi muito trabalho isso? Não sei. Mas eles não fazem isso. Talvez porque eles não sabem onde procurar, não sei, eles não sabem o livro de ler. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu demorei até um pouco tempo demais.